Será que a barriguinha tá te incomodando por aí? Pois é, né? Às vezes a gente fica meio mal, né? Porque coloca uma roupa, uma camiseta, ou você coloca um vestido e parece que não fica tão bom, né? Dá uma apertadinha na barriga ali, a gente fica meio incomodado e a nossa autoestima acaba caindo um pouquinho por causa disso. E olha, eu vou te dizer que essa preocupação aí com a barriguinha é muito genuína. Por quê? Eu sei que a parte estética é muito importante, né? Porque mexe muito com a nossa autoestima, como a gente se comporta e como a gente vai encarar as coisas do nosso dia a dia. Parece bobagem, mas quando você se sente bonito ou você se sente bonita, você encara o seu dia com um outro olhar. Mas além disso, a nossa circunferência de cintura é um dado bem importante. Por quê? Quando nós temos uma circunferência de cintura um pouco maior, quer dizer que a gente está com acúmulo de gordura nessa região. E existe uma medida que é importante tanto para homens quanto para mulheres, e isso vai ter uma ligação com uma maior incidência de algumas doenças, principalmente aquelas doenças crônicas como pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares também. Então, só para você saber, para mulheres é legal que a circunferência de cintura seja menor do que 80. E para os homens é legal que a circunferência de cintura seja menor do que 94. Pega lá aquela fita métrica, pode ser aquela fita de costura mesmo, bem simples que você tem aí em casa, coloca em volta da sua cintura, olha a região que tem a maior circunferência e mede exatamente nessa região. Se você é mulher, é legal que essa circunferência, essa medida aí seja menor do que 80. E se você é homem, é legal que essa medida seja menor do que 94. Se você estiver dentro, ou seja, com a circunferência de cintura menor do que 80 para mulheres e 94 para homens, você vai ter uma proteção maior para a incidência de doenças crônicas. É claro que nós temos outros parâmetros, mas esse parâmetro da circunferência de cintura já vai ser bem interessante se você estiver dentro desse padrão. O meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, aperta aí no sininho para ativar as notificações, assim você vai receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. E se você não me acompanha ainda lá no Instagram, me segue lá, @fernando.nishizal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e lá eu sempre também coloco conteúdos sobre alimentação e sempre abro caixinha de perguntas para você enviar a sua dúvida. Eu vou te responder com toda certeza. Então agora que você já sabe que a parte estética é muito importante para a gente, mas a parte da saúde também vai ser importante se você tiver uma barriga um pouco menor, vamos às 5 dicas do vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui com você é sobre a hidratação. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sempre falo sobre a água, porque a água é muito importante para o nosso corpo. A gente não vive muitos dias sem beber água. E por que isso? Porque a maior parte do nosso corpo é formada por água. Por isso que tomar a sua água aí na quantidade adequada é muito importante para o seu organismo. Por exemplo, você já sabe que o seu corpo ele tem uma temperatura ótima para funcionar, que é em torno de 36 graus e meio. A água é um fator muito importante para o seu corpo manter essa temperatura. Você já sabe muito bem que se você chegar a 39 graus ali de temperatura corporal, você não fica muito bem, certo? A água, ela é um regulador térmico. Quando o nosso corpo está mais quente, o que acontece? O nosso corpo começa a colocar água para fora, porque isso ajuda a regular a temperatura corporal. Agora, como que o seu corpo vai colocar água para fora para regular a sua temperatura se o seu corpo não tem água para colocar para fora? Então, a água é muito importante. Eu tenho alguns vídeos aqui já no canal falando especificamente sobre a água. Eu vou deixar aqui tanto no card quanto na descrição para você ir lá assistir esses vídeos, porque é muito importante você ter a sua hidratação adequada.
O segundo ponto importante aqui é limitar o seu consumo de açúcar. É muito comum que quem tenha uma circunferência de cintura maior, excesso de peso, esteja consumindo uma quantidade maior de açúcar do que deveria. Eu gosto de dar atenção especial para o açúcar de adição, aquele que a gente coloca no café, no suco, no leite, enfim, em alguma bebida, tá bom? Então, todas as bebidas que contêm calorias no processo de emagrecimento, eu sempre tento ter um olhar bem cuidadoso nesse sentido. Por quê? Ingerir calorias na forma líquida para quem está querendo emagrecer é muito contraproducente. Isso vai te atrapalhar bastante, tá bom? O ponto que eu acho mais interessante ali nessa conversa, né, de emagrecimento e calorias líquidas é o suco natural. Eu nem vou falar do suco natural adicionado de açúcar. Vamos já considerar que não temos açúcar nesse suco, porque se tiver, a gente vai tentar retirar esse açúcar, porque a gente está adicionando calorias totalmente vazias, totalmente sem nutrientes. E falando do suco natural sem açúcar, é caloria líquida, ou seja, a gente precisa dar uma atenção. Por quê? Ingerir calorias sempre na forma sólida é muito mais interessante para o seu emagrecimento do que calorias líquidas. Você sabe muito bem que quando você toma um líquido, ele não fica muito tempo no seu estômago. E saciedade depende, um dos fatores de saciedade é ter o seu estômago cheio ou alguma coisa dentro do seu estômago. Ou seja, líquido é uma coisa que não te ajuda tanto no sentido de saciedade. Por isso que calorias líquidas é um ponto que a gente precisa prestar atenção se você quer emagrecer, se você quer diminuir a sua cintura. Então, se você estiver pensando em emagrecer e quiser consumir fruta de algum modo, a melhor maneira de você consumir frutas é sempre comendo as frutas. Terceiro ponto aqui muito importante se você quer diminuir a sua cintura: ingestão de proteínas ao longo do dia. Veja bem, eu não estou falando que você vai comer um caminhão de proteína, que você vai comer 2, 5 quilos de carne aí no seu dia, tá bom? Mas uma ingestão adequada de proteínas é muito interessante. A proteína é um nutriente que vai conferir saciedade para você. Então, se você tiver um consumo de proteína ao longo do seu dia, né, começando ali pela manhã, passando ali no horário do almoço, à tarde, até chegando no horário noturno, a sua saciedade vai estar mais alta ao longo do seu dia do que se você consumir, né, tiver uma alimentação pobre em proteínas. Além da saciedade, um ponto muito importante no processo de emagrecimento é a sua manutenção muscular. É muito comum que as pessoas façam emagrecimento, mas percam muita massa muscular. E se você perder massa muscular nesse processo de emagrecimento, depois a gente tem que recuperar essa massa muscular. E aumentar a massa muscular, quem está em processo de hipertrofia vai poder confirmar. Não é tão simples assim, não é tão fácil, porque você precisa de muito mais itens caminhando juntos ao mesmo tempo para que você aumente a sua massa muscular. Então, no processo de emagrecimento, se conseguirmos evitar a perda de músculo, é muito importante. E um dos fatores que vai proporcionar isso é a ingestão adequada de proteínas. Então, sempre tenha alguns alimentos ao longo do seu dia que sejam fontes de proteína. Por exemplo, no café da manhã é muito comum que a gente tenha o grupo do leite e derivados, eles são fontes de proteína, ou os ovos. Os ovos também serão uma fonte de proteína bem interessante. Nas principais refeições é muito comum as carnes, ou as leguminosas, ou até mesmo os ovos. E nas refeições intermediárias, o que pode entrar aí? Tanto o leite e os derivados, né? Então o iogurte, os queijos podem entrar aí nesses horários. As oleaginosas também podem entrar aí com uma pequena parte aí de proteínas, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque as oleaginosas são fontes de gordura também. Então, a quantidade de calorias precisa estar ajustada
para a gente ajustar a quantidade de oleaginosas e não prejudicar o seu emagrecimento. Para quem tem uma rotina um pouquinho mais corrida e não consegue comer nada sólido aí, né, nos lanches intermediários, uma das opções que a gente tem é o Whey Protein, que vai ser em pó, você pode misturar na água ou no leite, e aí você também vai ter um aporte de proteína aí ao longo do seu dia. Você já tinha pensado nisso? Já tinha se preocupado com alimentos fontes de proteína ao longo do seu dia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já está fazendo isso. Outro ponto que vai ajudar muito na sua saciedade e com certeza vai te ajudar a emagrecer é o consumo de fibras, tá bom? Então, folhas, legumes e as frutas serão muito importantes no seu processo de emagrecimento. Então, se organize para ter esses grupos aí, né, esse tipo de alimento, para que você tenha um consumo adequado de fibras. É claro, esses alimentos, além das fibras, vão trazer muitas vitaminas e muitos minerais para a sua alimentação. O seu corpo com certeza vai funcionar muito melhor se você tiver um aporte de folhas, legumes e frutas na sua rotina. Ah, Fernando, eu não gosto, eu não tenho costume. Organize-se para que isso seja um costume, para que você comece a gostar. Ah, eu não gosto. Coma sem gostar. Com o tempo você vai aprendendo a gostar. Utilize também outros jeitos, outros formatos de incluir isso na sua alimentação. Se você gosta de sucos, faça um suco verde lá com a sua couve, coloque abacaxi, coloque gengibre, enfim, você pode conseguir dar uma enfeitada aí e mudar a forma de apresentação. Outras formas, soufflé de brócolis, torta. Então, temos outras possibilidades, né, outros tipos de receitas para que não seja aquela salada tradicional. Pelo menos no começo, né, para facilitar que esses alimentos estejam presentes na sua alimentação, outras formas, né, e ao invés de ser somente cru, eles podem ser cozidos, podem ser refogados, podem estar numa torta, podem estar em alguma outra receita, mas ser muito importante para que esses alimentos sejam inseridos na sua alimentação. E o quinto ponto aqui, muito importante se você quer emagrecer, e que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, é a bebida alcoólica. Nós temos vários pontos ligados à bebida alcoólica. Primeiro, o álcool é o segundo nutriente mais calórico que a gente tem. O primeiro é a gordura, que vai ter 9 calorias para cada grama. O álcool tem 7 calorias para cada grama. E a proteína e o carboidrato, que costuma ser o vilão aí, são os menos calóricos. Tanto a proteína quanto o carboidrato tem 4 calorias para cada grama. Pensando nesses números, tanto a gordura quanto o álcool são os nutrientes que a gente precisa tomar mais cuidado na nossa alimentação, porque eles vão interferir com muito mais calorias, mais ou menos o dobro de calorias, do que a proteína e o carboidrato. Ou seja, ter medo do carboidrato ou da proteína não faz sentido quando a gente tem outros nutrientes que são mais calóricos do que eles. Talvez por isso que aquela sua receitinha fitness lá, que tirou o carboidrato, mas colocou gordura no lugar, não funcionou da maneira que você queria para emagrecer. Lembrando que o álcool ele vai favorecer o aumento de gordura corporal e vai atrapalhar o aumento de massa muscular no seu corpo. Ou seja, o álcool ele pode sim estar atrapalhando bastante o seu processo de emagrecimento e te atrapalhando a diminuir a cintura aí que você está preocupado. Um ponto importante que a maioria das pessoas que gostam de beber aí alguma bebida alcoólica não faz e quer emagrecer é o controle. Você normalmente não sabe o quanto está ingerindo. Então, se você realmente tem esse objetivo,
comece a ter um controle, anote quanto que você está bebendo. Mas Fernando, por que eu vou fazer isso? Porque se você não tiver um controle, você não souber o quanto que você está consumindo, como que você vai melhorar esse padrão? Porque você já entendeu que é um ponto que você precisa tomar cuidado, mas como que você vai controlar, como que você vai diminuir esse consumo e ter um consumo um pouquinho mais consciente se você não sabe o quanto? Você precisa ter um ponto de partida. Eu estou tomando 5 litros de cerveja durante a minha semana e eu estou precisando perder peso. E o Fernando já me ensinou que a bebida alcoólica é um ponto que me atrapalha bastante. Eu estou indo na academia, mas eu sei que a bebida alcoólica está me atrapalhando no meu progresso. Então, os 5 litros semanais ali é um ponto de partida. Em vez de 5, eu vou diminuir para 2,5, 3 e vou medir o meu resultado. E é claro, você também está trabalhando outros pontos, está melhorando a ingestão de salada, está melhorando a sua hidratação, está mais constante na academia, está dormindo melhor. São vários pontos que a gente pode trabalhar. E aí você começa a monitorar o seu consumo de bebida alcoólica, vai diminuindo e vai chegando naquele resultado que é mais interessante para você, aquele seu objetivo. Então é muito importante você ter um controle. Assim como a gente falou das frutas, por exemplo. Quantas frutas você come por dia? Quantas frutas você come por semana? Você sabe? Vamos supor que você come 3 frutas por semana. O que você pode fazer? Vou colocar um objetivo de comer 7 frutas na semana, ou seja, pelo menos uma fruta todos os dias. E a partir disso, você vai melhorando, porque afinal a nossa recomendação são de 3 frutas ao dia. Então a sua primeira meta pode ser 7 frutas semanais, e lá na frente serão 21 frutas semanais. Para quem come 3 frutas semanais, você não precisa colocar essa meta de 21 frutas semanais, porque é um passo muito grande. 7 frutas semanais já vai ser um ótimo início. Agora me fala, o que você achou desses 5 pontos aqui? Dá para colocar em prática? Você acha que vai funcionar? Comece pelos pontos que você acha que vai ser mais simples de você fazer, porque você já vai ter um resultado, isso vai te motivar a ir para os outros pontos, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aperta aí no sininho, ativa as notificações, assim você vai receber um aviso toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me segue lá, @fernando.nishizal. E você pode mandar a sua dúvida lá na caixinha de perguntas que eu vou te responder com certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.